A ideia do pier, da construção do pier, né, foi concebida no CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, por conta de Jacupiranga ser MIT, né, que é a Lei Complementar Estadual 1261 de 2015, que classifica os 70 municípios que são instâncias turísticas e mais os outros 140 municípios que são MITs, municípios de interesse turístico. E por conta disso, Jacupiranga recebe anualmente, né, um valor do convênio da DETUR, da Secretaria Estadual de Turismo, para obras de infraestrutura turística. Tendo isso em vista, o local onde é o pier é onde nasceu a cidade de Jacupiranga, né? Então muitos se perguntam, por exemplo, por que a Igreja Católica está de costas para a cidade. Na verdade, ela está de frente para a antiga entrada, né? Então, há 63 anos atrás, quando ainda não tinha a BR-116, os caminhos ou eram por estradas de terra e antes ainda pelos rios, né? Então os barcos chegavam até a Barra do Capinzal, os barcos maiores, e da Barra do Capinzal os barcos menores percorriam as cidades através desses rios. E através do rio Jacupiranga se chegava na cidade de Jacupiranga, né? Então ali era a entrada da cidade onde as pessoas chegavam e já davam de frente com a capela. Então ali deu-se início à cidade de Jacupiranga, né? A vila de Butujuru, né? Muito tempo lá atrás. E por conta desse contexto histórico do início da cidade de Jacupiranga, foi uma decisão unânime do Conselho, né, no ano de 2019, para enviar o projeto da construção do pier para fazer através do convênio do DATETUR com a Secretaria de Turismo. Eu acredito que, além do valor histórico, né, de fazer parte da história, né, de você pisar ali, você remeter aquele local ao início de tudo, né? Hoje, quando a gente vê Jacupiranga cortada pela BR-116, com mais de 16 mil habitantes, então você estar naquele local é se remeter ao início de tudo, onde tudo começou. Então, acredito que essa importância, né, desse pontapé inicial, da onde Jacupiranga nasceu, ela é de extrema importância, né? E para o desenvolvimento, isso ele impacta na questão das pessoas, né, que possam visitar Jacupiranga, fazer turismo em Jacupiranga, de conhecer a história de Jacupiranga, estar ali, pisar onde tudo começou. Além, né, dos esportes náuticos que se podem ser feitos, né, como descidas de caiaque pelo rio, né, já tivemos provas de aventuras ali com caiaques, né, então isso também traz desenvolvimento para Jacupiranga através do turismo. Antigamente, né, o valor histórico anterior, né, de tempos atrás, de tempos passados, se dá justamente como já falei, pela entrada da cidade. Então eram dois portos, né? Era um de Pessoas, que era ali, né, o porto principal do município, e o porto do Lameu, que é um pouco mais acima do rio ali, onde se entravam as cargas, né? Tudo que não eram pessoas, né? Tudo que eram cargas se descia pelo Porto do Lameu e as pessoas entravam pelo aquele porto principal. Então, o valor histórico para isso é muito importante. E hoje, o valor histórico, a importância desse valor histórico é justamente poder utilizar esse equipamento de turismo a fim de desenvolvimento turístico, né? Como eu falei, através de provas, por exemplo, descidas de caiaque, pequenos eventos, trazer pessoas mesmo para aquele local para que reconheçam esse valor que Jacupiranga tem, né? De tudo se iniciar naquele local. Eu acredito que principalmente os jacupiranguenses têm que valorizar o turismo local de Jacupiranga, né? A gente tem o hábito de falar que Jacupiranga não tem nada. Jacupiranga tem muitas coisas, né? Nós temos uma igreja matriz de 1888, né? A última igreja de taipa do estado de São Paulo, que é tombado patrimônio histórico pela Condefat. Temos o pier, que é onde, como eu falei, onde tudo se iniciou na cidade, o pontapé inicial da cidade se deu ali. Temos belas cachoeiras, trilhas, montanhas, corredeiras, rios. E isso tem um valor, sim, inestimável para várias pessoas. Muitas pessoas procuram isso, né, para poder fugir daquela loucura do dia a dia, principalmente quem mora nos grandes centros.
e valorizar isso e fazer com que esses equipamentos turísticos possam, de fato, alavancar o desenvolvimento econômico da cidade é muito importante, né? Então, as pessoas de Jacupiranga precisam tomar pertencimento das coisas que temos em nossa cidade, do valor histórico que temos em nossa cidade, dos equipamentos de turismo, tanto os equipamentos construídos como o PIR, a Casa do Ribeira, a própria Igreja Católica, assim como os equipamentos naturais, como nossas cachoeiras, corredeiras, rios, montanhas. Então, acredito que quando nós, jacupiranguenses, começarmos a termos esse sentimento de pertencimento, de que isso, de fato, pode mudar a nossa realidade para melhor, eu acredito que, de fato, mudaremos nossa realidade para melhor. A história da Rota do Rio Ribeira, também conhecida como Rota do Ribeira ou Rota do Vale do Ribeira, está ligada ao desenvolvimento econômico e cultural da região, que abrange o sul do estado de São Paulo e o norte do Paraná. Essa rota desempenhou um papel fundamental na colonização, comércio e exploração de recursos naturais. A Rota do Rio Ribeira foi muito importante durante o período colonial brasileiro, especialmente durante o ciclo do ouro, no século XVII. A região do Vale do Ribeira foi um dos primeiros locais de exploração aurífera do Brasil. Exploradores e bandeirantes adentravam o vale em busca de ouro e outros minerais, e o rio servia como uma via natural para o transporte dessas riquezas. Embora a mineração de ouro não tenha sido centrada diretamente em Jacupiranga, a proximidade do município com as áreas de exploração, como Iporanga e Eldorado, fez com que a região estivesse inserida no contexto do ciclo do ouro do Vale do Ribeira. As rotas de transporte, incluindo as fluviais, passavam pelas proximidades de Jacupiranga, ajudando no escoamento das riquezas minerais para o porto de Iguape. Por desempenhar um papel crucial no escoamento do ouro, o Rio Ribeira também se tornou uma importante rota de fuga. O Rio Ribeira e sua região tornaram-se um espaço de resistência cultural. Nos quilombos, os africanos e seus descendentes preservaram as suas tradições, religiosidade e modos de vida, transmitindo esses valores às gerações seguintes. A forte presença de comunidades quilombolas no Vale do Ribeira hoje reflete esse legado de luta pela liberdade e preservação da identidade africana. Hoje, a região abriga várias comunidades quilombolas reconhecidas, como as de Ivamporuduva, São Pedro, André Lopes, Poça e outras. Essas comunidades continuam a viver de maneira tradicional, com práticas agrícolas sustentáveis e uma rica cultura associada à resistência negra no Brasil. Portanto, a história da Rota do Rio Ribeira reflete a interação entre a natureza e a atividade humana, desde a época do ouro até os dias atuais, com um foco crescente em conservação histórica, ambiental e na sustentabilidade.